aqui a presença do diretor do filme, Guilherme de Almeida Prado. Uma coisa aqui muito bacana aí, contar com a presença dele. Aí quando acabar o filme, ele fica à disposição aí para falar sobre o filme. Se alguém tiver aquelas coisas lá do debate, lá, se tiver alguma coisa para perguntar, mas para perguntar mesmo, senão o cara fica aqui sem saber o que falar. Ele não é o Carlão quem fala muito. Fala pouco. Então, tem que chuchar ele, senão o negócio fica meio complicado. Exatamente. Então, vamos lá, vamos tocar o pau aí para... Você sabe que eu não gosto dessas coisas? Não, mas deu para situar bem, deu para pontuar, aí depois, né, que virou perfume, e tem várias citações, né, do Bandido. Essa Sérgio Manberti trabalha no Bandido também, o próprio Vilaça aí, a Helena Inês. Tem uma série de E a própria fala dele, no finalzinho da receita de maracujá, é a mesma fala. É a mesma fala do Bandido, né? Isso, do Bandido também tem uma receita de maracujá. Eu queria que você falasse sobre isso, essa conversação, e sobre essa coisa da culpa também, que no Bandido é trabalhada de uma outra maneira, né? Essa coisa da culpa, que ele quer se entregar, mas ninguém consegue prender. Esse filme foi feito, o roteiro dele foi escrito no tempo de um negócio chamado Casa de Imagens. Era uma empresa que foi fundada com o Carlão da Chembal, Inácio Araújo, Júlio Calasso, André Luiz Oliveira. Esse projeto, na realidade, tinha sido desenvolvido para ser filmado na Casa de Imagens, que era um projeto diferente no final dos anos 80. Aí, com o final da Embrafilme, com toda aquela coisa, esse filme acabou sendo filmado em 91, quando o cinema brasileiro praticamente tinha acabado. Assim, tanto que foi o único filme filmado em 1991 no Brasil por Perfume de Gardênia. E a ideia que eu tive naquela época foi justamente assim, a inspiração minha foi muito grande do Bandido da Luz Vermelha, no sentido assim de fazer um filme com o que tivesse. Assim, sabe, aquela base do não tem tu, vai tu mesmo. Eu tive sorte de conseguir uma equipe muito boa e um elenco muito bom, que foi muito colaborador. E aí me veio essa ideia de fazer um pouco assim como se fazia cinema no tempo da Boca do Lixo, ou seja, que a gente saía e filmava. E me veio essa ideia na realidade essa ideia nasceu quase quase por acaso. Não havia realmente o personagem do Manberti. Havia o título do filme, já era o Perfume de Gardênia, já era tirado do Bandido, mas era para ser meio que a única ideia. Acabou vindo da ideia, assim, eu já tinha trabalhado com o Vilaça. O Vilaça naquela época estava doente. Um amigo em comum nosso falou: Guilherme, você precisa arrumar algum trabalho para o Vilaça. Eu falei: putz, mas qual o personagem do filme? E me veio a ideia de chamar ele, aí me veio a ideia de chamar a Helena Inês também, e daí, enfim, aí me deu a ideia de chamar o Manberti, com quem eu já tinha trabalhado também, e foi aí que, vamos dizer, ou seja, não houve uma ideia no roteiro de fazer um grande diálogo com o Bandido. Esse negócio foi um pouco adaptado. Exatamente. Então, não é um diálogo integral, não é que eu tentei fazer um filme como se fosse uma continuação do Bandido. Não houve assim ideia. A ideia foi trazer alguns elementos do Bandido, porque a gente filmou muito como se fazia antigamente. Ao lançamento, poxa, uma novidade, um fato interessante que você falou aí. Foi o último filme, o único filme filmado, foi o único filme que foi inteiramente filmado em 91. Concluído e tal. Foi todo, nem foi concluído, a gente só concluiu no dia seguinte, no ano seguinte. No ano seguinte. Mas a gente filmou ele inteirinho em 91. O lançamento,
Como é que estava o O lançamento? lançamento Nesse foi bem tempo aí? depois, o lançamento foi em 95 só. Os A gente caras de conseguiu lançar. distribuição, como é que eles estavam com relação ao filme brasileiro nesse tempo aí? Foi naquela época, assim, realmente que não dava Aquela pra você lançar. maratona, né? Assim, na verdade eu filmei, eu fiquei sem dinheiro para acabar, eu só fui acabar no ano seguinte. E não tinha jeito de lançar. Na realidade foi depois que teve o Carlota Joaquina, que fez sucesso, não sei o que lá mais, que que apareceu o Rio Filme e que foi que lançou o filme. Foi lançado pela Rio Filme. Foi lançado pela Rio Filme em 95. As pessoas disseram que foi muito bem, não foi muito mal. Mas vamos dizer, para aquela época disseram que tinha ido bem. Então você não pode dizer que eu não fiquei satisfeito no sentido assim, não dava para você ficar satisfeito, mas naquele momento foi o que dava para fazer. O filme achou que o filme tinha feito sucesso. Eu não achei que tinha feito sucesso. Aí o filme dizia que não, fez sucesso. Eu falei, então tá bom, então fez sucesso. A produção caiu, você falou, né? Quase zero. Exatamente. E aí isso desestimulou o mercado, Totalmente. ao consumo do produto brasileiro. Né? E agora, por outro lado, praticamente você ficou assim, meio ao Deus dará, né? Com relação ao andamento do filme no mercado, né? Eu passei em festival, essas coisas assim, mas... Você ganhou prêmios com ele, não tem? Ganhei alguns prêmios com ele também. Muitos prêmios. Mas lançar mesmo no cinema foi só praticamente quase 4 anos depois de eu ter filmado. O filme brasileiro, o produto brasileiro, como produto de mercado, ele não pode, claro, ficar assim na dependência, né, do Deus dará, né? Deve ter uma regularidade, né? Nós não conseguimos ainda montar uma certa regularidade. Naquele tempo da Boca, sim, porque nós abrimos o mercado assim, meio afastado, popularzão, né? E foi chamando automaticamente, né? E surgiu uma demanda assim, muito boa, né? Tanto é que alguns de nós ficamos até riquinhos, né? Ali na Boca, né? Isso foi muito bom, muito estimulante, né? Agora, o grande problema nosso é a continuidade. Nós sempre nos deparamos, nós da indústria cinematográfica brasileira, historicamente cíclica, nós perdemos a continuidade. Né? E também não se cuidou de nenhuma política, né? Eu não me lembro bem, mas acho que ninguém insetou assim uma política de mercado. Nenhuma. Existe, vamos dizer, lei de incentivo, tem esse tipo de coisa. Então você pode até dizer que incentivo tem, política continua não tendo nenhuma. Não tendo nenhuma, né? Continua não tendo nenhuma, nem de exibição, nem de produção, nem de nada. Hoje em dia tem a lei de incentivo, basicamente a mudança foi essa. Qual seria a solução? Você tem uma reflexão a respeito disso? Que caminho vamos tomar? Por incrível que pareça, por mais que houvesse muitos problemas com a Embrafilme, um dia a gente vai ter que encarar que ou a gente volta a um modelo parecido com aquele, ou não tem outra saída. Mas, obviamente, por causa de tudo como aconteceu, parece que a gente vai demorar assim, gerações para conseguir chegar a essa conclusão. Eu acho que hoje a gente tem uma política realmente, e para ter uma política precisa ter um órgão que faça essa política, entendeu? Ou não tem, assim, ou senão vai ter esse tipo de política que é uma política sobre certos aspectos muito, como fala assim, muito liberal, muito paternalista.